Nós estávamos na época da ditadura. Fotos eram censuradas, eles sempre estavam atrás dos fotógrafos e dos repórteres que eram mais combativos, então esse pessoal era marcado, esse pessoal tinha muito espaço. Por um outro lado, desenvolveu na gente uma coisa interessante, você procurar falar a mesma coisa de uma outra forma, usar metáforas, isso tanto no texto, de foto, quanto na televisão, o uso de metáforas, o uso de entrelinhas. Quando eu comecei, se nós traduzíssemos em valores, uma câmera fotográfica naquela época, uma câmera boa, custava $40 mil, traduzindo por dinheiro hoje. Então não era qualquer um que tinha $40 mil para comprar a câmera, isso só a câmera, sem contar as lentes, sem contar os flashes, sem contar uma série de coisas. Então, ou seja, naquela época, para o cara se tornar um fotógrafo, ele tinha que investir pesado, ele tinha que investir numa câmera, ele tinha que fazer um curso, ele tinha que saber exatamente o que ele queria da vida dele, porque era um caminho sem volta. Então na fotografia, cara, não dá pra chegar lá e falar, olha, eu desisti, não era isso que eu queria da minha vida, vou fazer outra coisa. Não, você já perdeu dinheiro, perdeu tempo, então não dava mais para voltar atrás. Hoje o cara gasta aí $2, $3 mil numa câmera nova, se não der certo ele vende a câmera, dá para alguém, joga a câmera fora e vai fazer outra coisa. Tá? O que nós temos hoje é o seguinte, o acesso ao dinheiro é mais fácil hoje do que era há 40, 50 anos atrás. Então, todo mundo que, na época, mexia com fotografia, mexia com cinema, ou ia ingressar na televisão, passava pelas ciências sociais. Então, ciências sociais na época era assim, um curso básico, né, um curso essencial para você primeiro entender o que era a sociedade brasileira, como é que ela se manifestava, quais eram os regentes dela, sabe, para depois você poder, com esse conhecimento, poder produzir alguma coisa, ou fotograficamente, ou cinema, televisão, assim. Então, eu comecei pelas ciências sociais. Tá? Terminando as ciências sociais, eu fui fazer um mestrado de fotojornalismo na ECA. Tá? Também não havia nada naquela época sobre fotojornalismo. A minha tese foi a primeira tese brasileira sobre fotojornalismo. Na época eu peguei dois momentos históricos interessantes. Os momentos de crise nas mortes de Getúlio e Tancredo. Então, como é que os jornais retrataram isso? Como é que foi a reação da população? Foi um trabalho de pesquisa muito interessante. A dica que eu dou é o seguinte: escolha uma boa escola, escolha um bom curso. Tá? Muitos resolvem ir pelo autodidatismo. O autodidatismo é complicado. O cara fica 10, 20 anos dando murro em ponta de faca.
vai adquirir um conhecimento todo truncado, como se fosse uma folha, uma concha de retalhos. O conhecimento não vai dar continuidade numa outra coisa que ele pesquisou e assim sucessivamente. Tá? Por exemplo, aqui na Focus a gente coloca o aluno no mercado de trabalho em 4 meses. Esse aluno ele sai daqui em 4 meses em condições de competir com profissionais autodidatas que no mercado há mais de 20 anos. Nós passamos para os nossos alunos todo o conhecimento sequencial, o começo, meio e fim, que é o tipo da coisa que o outro. Outra coisa, parece brincadeira, mas durante o curso nós ensinamos o aluno a pesquisar. Não é só entrar no Google e procurar. Tem métodos, tem formas, tem que saber se o site que você está acessando é de confiança, se não é de confiança, se aquela informação é uma informação boa, é uma informação pertinente, quem é o cara que escreveu aquilo. O aluno fez o splash na aula. Como é que é o splash? É amarrando no tripé, ele joga o morango no leite e calcula visualmente o momento certo de apertar o botão da máquina, de fazer o disparo. Aí ele gostou da brincadeira, chegou em casa, ele catou um limão, cortou no meio e foi fazer splash na pia da cozinha dele, tá? A gente achou legal, colocamos a foto aqui. A Focus começou numa travessa da Avenida Paulista, chamava-se Rua Maria Figueiredo. Aí o que acontecia? O aluno estacionava o carro na rua, ia para aula, quando voltava, cadê o carro? Roubaram. São Paulo é uma cidade grande, violenta, acontece. Aí o aluno estava na rua, chegava na escola com equipamento, na calçada ele era assaltado. São Paulo é uma cidade violenta, acontece. Até que começaram a entrar na escola para fazer arrastão. Aí a gente, depois disso, a gente foi até a Secretaria de Segurança Pública, que é aqui no bairro São Francisco, para saber qual era a rua de São Paulo que tinha menos incidência de roubo. Olha, Maria Figueiredo, que é atrás, como assim? Não, tem a Universidade de Direito, tem a Faculdade de Direito da USP, tá? A Faculdade de Direito tem a Polícia Universitária, faz ronda 24 horas por dia no quarteirão. Lá vocês não vão ter problema nenhum. Estamos aqui há 25 anos. Nunca aconteceu nada. Se eu soubesse, teria feito antes. Né? Não porque eu sou artista, porque eu produzo arte, porque eu vivo da arte, mas espera aí. Se o cara não for empreendedor, se o cara não souber fazer contas, se ele não puder sentar, fazer uma avaliação, saber se a atividade dele está auferindo algum lucro, então para. Para e vai fazer outra coisa. Pode ser arte, pode ser uma série de coisas, mas as câmeras são caras, os computadores são caros, as impressoras são caras, cartucho de impressão mais caro ainda, então tudo aquilo, papel para imprimir na impressora também é caro, então quer dizer, se você for mandar revelar as ampliações fora, também é caro, então o cara precisa ter uma noção do que ele está fazendo. Fotografia não é só arte. Fotografia, antes de qualquer coisa, é uma arte cara. Costumo dizer para os alunos o seguinte, pessoal, a boa fotografia, você não precisa falar para o seu cliente que a sua foto é boa. Você não precisa convencer o cliente. Ele viu que a sua foto é boa, a sua foto vende por si. A fotografia vende qualquer coisa, inclusive o trabalho do fotógrafo.
É claro que o fotógrafo precisa ter um lado do marketing, ele tem que ter um marketing pessoal, ele tem que vender a imagem dele, ele precisa ter uma rede social para que ele possa se divulgar, para que as pessoas possam conhecê-lo e assim sucessivamente. Eu faço até uma brincadeira com os alunos, que é assim, se você precisa de um dentista, você não vai procurar um dentista na internet. Você não vai procurar um dentista na lista telefônica. Você vai pedir uma orientação, uma indicação de um amigo teu, de um familiar, assim. E outra coisa acontece com o médico. Você não vai pegar o caderninho de convênio, o primeiro que aparecer na frente, é esse que eu vou abraçar. Tá? Eu não vou procurar médico e jornal. Tá? Eu vou procurar ter uma indicação. A mesma coisa acontece com o fotógrafo. Tá? Quem precisa de um fotógrafo vai perguntar, vai atrás de uma indicação. O fotógrafo, como médico, advogado ou dentista, ele vive de uma coisa, chama-se credibilidade. Então ele precisa ter uma credibilidade no seu público para poder se manter no mercado.